Olá, gente, aqui sou eu, João Paulo, falando de São João del Rei, minhas impressões sobre o último debate da Globo com os presidentes Lula e Bolsonaro. Não teve jeito. O Lula não conseguiu fazer o encanto da serpente. A estratégia do Bolsonaro foi bem clara, o enfrentamento. O Lula está acostumado a falar para uma plateia dele, aquele bando de bajuladores, aqueles petistas que ficam lá admirados, e ele fazendo aquele discurso como se fosse assim, a estrela da noite, o centro das atenções. Em nenhum momento o Bolsonaro baixou a guarda para o Lula. Encarou o Lula de frente para frente e colocou o Lula no lugar dele o tempo todo. Isso fez com que o Lula ficasse sempre na retaguarda, sempre tentando fazer um jogo de cena, mas não conseguiu. O Lula não conseguiu fazer o seu estilo, o encantador de serpentes. Nisso, o que acontece? O Lula perdeu esse debate. E começou perdendo feio, porque a primeira pergunta do Bolsonaro já tirou ele do sério. A pergunta era sobre a questão do salário, que o PT usa no programa eleitoral, que é uma fake news, e que ele pediu para o Lula admitir que era isso mesmo. Reforça, você fala isso no seu programa, o seu programa de televisão fala isso. Então você confirma que é isso, Lula? O Lula não respondeu, ele perguntou 4 vezes, o Lula não conseguiu responder, quer dizer, não podia responder, porque se ele fosse responder, ele ia desmentir o que ele está falando no programa eleitoral. E ele não conseguia também sustentar essa mentira que ele estava falando ali. Então, de cara, o Bolsonaro já desestabilizou o Lula desse aspecto, tá certo? E olha, sobre tudo o que aconteceu, todas as questões, o que a população queria ver, conseguiu ver muita coisa dos programas do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu passar muita coisa que ele fez. O Lula não conseguiu passar o que ia fazer. O Lula queria dar um projeto de governo, ele não conseguiu. Eu não consegui ver o Lula passando a proposta de governo dele. Olha, como é que ele vai fazer? E outra coisa, o Lula é muito prolixo, e ele coloca as coisas assim de forma assim, muito genérica. O Bolsonaro tentou ser mais técnico, então colocava ele em situação difícil. O fato é que o Lula não tem facilidade, o Lula não sabe encarar alguém que enfrenta. Ele fica desconcertado, ele perde o brilho, ele perde o estrelismo, ele perde a áurea quando ele encara alguém que desafia a sua autoridade. E o Bolsonaro sabia disso o tempo todo. O que o Bolsonaro fez o tempo todo é se mostrar um cara valentão, um senhor capitão. Olha, eu encaro você, seu Lula, eu falo de frente para você, eu te chamo disso, eu te chamo daquilo, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, ele não baixou a guarda em nenhum momento. O Lula tem uma áurea construída ao longo dos anos, dessa carreira política dele, uma espécie de endeusado. Então, esse confronto direto com o Bolsonaro, isso tira um pouco essa questão poderosa do Lula, aquele vozeirão dele, olha, o Bolsonaro não baixa a guarda para o Lula. Certo? Não tem ninguém que faz isso com o Lula, só o Bolsonaro que tem coragem de fazer isso. Ninguém desafia a autoridade do Lula. O Bolsonaro foi o único que desafiou. Então, isso é o que faz com que a população, os eleitores do Bolsonaro, fiquem entusiasmados com ele. Fala assim, não baixe a guarda para esse cara, mantenha essa postura firme e bate de frente. É isso que a gente quer. Ele sabia que o seu eleitor queria isso, queria esse confronto. Não queria bravata, sabia que o Lula fala uma coisa, no outro dia faz outra, entendeu? Então ele queria mesmo era mostrar para o Lula, olha Lula, fica no seu lugar. Quer dizer, isso foi muito ruim para o PT. Isso é muito ruim, porque o Lula fica diminuído. O Lula, que é acostumado a ser visto como o deus da esquerda, tendo que ser tete a tete ali, subjugado por um concorrente, que coloca ele no lugar dele e deixa ele meio desconcertado. Então, isso, para a imagem do Lula, não é bom, tá certo? Não ajudou. Nesse aspecto, eu acho que o Bolsonaro teve
uma estratégia mais eficaz, né? E isso é um desgaste para o Lula, não é um desgaste para o Bolsonaro. A imagem do Bolsonaro já está mais do que atacada. A demonização do Bolsonaro foi tão grande, foi tão construída, tão demonizada por esses meios de comunicação, inclusive a Globo, durante esses 4 anos de governo, né, que não tem como mais você tentar criar uma coisa para falar, olha, eu não posso mais. É como se fosse você pega uma laranja e chupa, né, e você fala, não tem mais, só tem bagaço, não tem mais onde tirar. Mas na verdade, né, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que explica muita coisa, né, que está acontecendo. Olha, os defeitos do Bolsonaro, o seu jeitão, é a sua fortaleza. Ninguém percebe isso, né? A esquerda não percebe isso, a oposição nunca percebeu isso. Quem cresce o Bolsonaro, quem infla o Bolsonaro, né, não é o pessoal que apoia o Bolsonaro, é a oposição. Sabe? Porque, olha, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Isso aqui é a resposta de $1 milhão, tá bom? Fiquem bem atentos no que eu vou falar agora. Você está andando ali num corredor de um departamento, numa repartição, de repente você escuta um tumulto. Aí você vai lá, tem um cara lá falando grosso lá, aí esse cara te chama a atenção. Né? Tá falando grosso tem uns 3, 4 lá enfrentando ele, e ele falando grosso com o cara lá, não baixando a guarda. Aí você chega para ver assim, ó, o que esse cara tá fazendo? Aí ele tá enfrentando aquele pessoal ali, ó. Mas por quê? Porque ele quer falar isso e o outro quer falar aquilo, e ele não baixou a guarda não, ele enfrentou. Então, quer dizer, todos os defeitos do Bolsonaro é a força dele. Ah, mas o Bolsonaro podia ter sido mais manso. Não. Se o Bolsonaro tivesse sido uma pessoa mais civilizada, ele não chamaria atenção. O que chama atenção no Bolsonaro, a força do Bolsonaro, a cabeleira de sanção do Bolsonaro é justamente os seus defeitos. É isso que faz ele ser forte. E a oposição fez o contrário. A oposição destacou durante todo o tempo os seus defeitos. E a força do Bolsonaro está nos defeitos. Entendeu? E quem fala, eu vou fechar com esse cara, porque esse cara é peitudo. Esse cara fala o que pensa. Eu estou cansado de político de gravata, político de marketing, político que fala uma coisa por trás fala outra. Esse cara não, esse cara é autêntico. Então é isso que é a grandeza do Bolsonaro, são os seus defeitos. E a Globo, a Folha, o PT, todos esses meios de comunicação que se opuseram a ele, nada mais fizeram do que trabalhar para o Bolsonaro. Por quê? Porque a força do Bolsonaro está nos seus defeitos, tá certo? Mas ele podia ser diferente. Não, se ele fosse diferente, ele não chamava atenção. Se ele não chamasse atenção, o povo não ia agregar valor, não ia agregar em torno dele, entendeu? Então, o que o Bolsonaro tem é isso. E ele cresce sozinho, por quê? Porque ele tem uma máquina de otários, né, que acha que demonizar o cara vai fazer com que ele enfraqueça. Nós vamos aumentar a rejeição dele, demonizando ele, falando que ele é um desumano, que ele é isso. Não colou, tá certo? Não colou. Ele tem trejeito, ele tem isso, mas isso é o que fortalece ele. Toda vez que a oposição batia nos defeitos dele, chamava a atenção de quem gosta dele. Fala assim, olha, tá vendo? Ele chama a atenção porque ele é durão, porque ele é pegador, e ele é danado, né? Ele enfrenta mesmo, ele não baixa a guarda. Então, isso é que faz do nosso presidente, né, esse homem, né, destemido, esse capitão de enfrentar um desafio grande. E isso cria nele esse carisma, né, que faz ele ser isso aí. Então o povo gosta disso, né? O pessoal que apoia o Bolsonaro entende que essa é a força dele. Então, quer dizer, vocês querem enfraquecer o Sansão? Corta o cabelo. Não, vocês alimentaram a juba do leão, tá certo? Então, olha, não tem nenhum cabimento. O pessoal que gosta do Bolsonaro, que gosta do jeitão do Bolsonaro, certo? Quando você fala, um genocida e tal, o pessoal fala assim, lá nos Estados Unidos morreu 1 milhão de pessoas de Covid, mais de 1 milhão de pessoas de Covid. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, né? É onde está a maior
centro de tecnologia, de ciência, de tudo, e lá morreu mais de 1 milhão de pessoas de Covid. E esses bobão daqui do Brasil, né, nem compara, nem fala nada do homem lá dos Estados Unidos, e vem falar do Bolsonaro, que está aqui num país, né, em desenvolvimento, um país herdado de um governo que saqueou o país inteiro, numa crise política danada, entendeu? Pegando uma oposição ferrenha, e o homem, né, conseguiu fazer o que fez, manteve o país firme, né, segurou a economia, segurou, né, o Covid, segurou o mercado, segurou a assistência social. Então, quer dizer, não adianta. Quanto mais vocês batem, mais o bolo cresce, entendeu? E é por isso que o Bolsonaro vai ganhar. Porque não existe vida inteligente na oposição. Esse pessoal faz o contrário. Quanto mais vocês batem, mais vocês fazem o homem crescer. Ele nem precisa de apoiadores. Vocês fazem um serviço para nós. Tá certo? Agora eu vou fazer uma brincadeira, gente. Vocês que estão aí comigo, tá certo? Vamos fazer uma brincadeira. Eu estou muito feliz que, olha, eu ganhei aqui, ó. Eu comecei a fazer programa nesse horário da política aqui. Nessa semana, eu estava com 12 mil seguidores. Eu estou com 21 mil seguidores, quer dizer, eu dobrei o número de seguidores. Quer dizer, eu quero agradecer imensamente, né, esse carinho, essa receptividade que eu estou tendo de vocês, tá certo? Então nós vamos fazer uma brincadeira, tá certo? Quem é que tem na família, ó, a pessoa que tem esse temperamento Bolsonaro, são pessoas de bom coração, pessoas, né, que são verdadeiros, né, que são explosivos, mas são sinceros, entendeu? Todo mundo tem um Bolsonaro na família. Se pensar bem, vocês vão achar que você tem um Bolsonaro na família. Eu tenho um Bolsonaro na minha família. Né? O meu pai era um cara explosivo, um cara assim, temperamental, um cara difícil, falava o que pensava, falava grosso, falava alto. Ele punha para fora, mas era um cara de um coração enorme. Entendeu? Ele chamava atenção para isso. Né? Ele sempre falava grosso, falava alto, mas era um cara assim, super acolhedor, foi um grande provedor da família. Então, todo mundo tem um Bolsonaro na família. Eu vou pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo compartilhar, tá certo? Pode curtir e comente. Marque alguém na sua família que é um Bolsonaro, entendeu? Você vai pensar bem e vai falar assim, ó, eu vou marcar esse cara porque esse meu tio, esse meu avô, essa minha tia, pô, minha mãe é um Bolsonaro, ela faz um barraco lá, mas ela gosta da gente, entendeu? Pô, o meu irmão mais velho é um Bolsonaro, porque ele solta os cachorros, ele chuta o balde, ele chuta o pé da mesa, mas é um cara que ajuda a gente e tal, e papapá. Vocês vão ver o tanto de comentário que vai aparecer, tá certo? Marque alguém que você conhece que fala, esse é um Bolsonaro. Ele tem, né, um pouco de Bolsonaro, que é essa coisa da expansividade, da espontaneidade, tá certo? Então, gente, eu acho que o Lula realmente foi muito infeliz. E olha, eu não tenho nada contra o Lula, sabe? O Lula teve a sua história, teve o seu momento, foi uma peça importante, teve a era Lula, né? Foram quase 30 anos, 40 anos, pode-se dizer assim, de uma era Lula, junto com o PSDB, PT, eles fizeram teve um período, eles vão ficar na história, tá certo? Mas passou. O Lula hoje é um cara ultrapassado, não é? A gente percebe, é uma pessoa já, olha, é um idoso, a gente tem até que ter carinho por ele, tá certo? Eu, pelo menos, tenho carinho por ele, entendeu? É um cara que construiu uma história, né? Foi injusto, né, colocar o cara na cadeia do jeito que foi colocado. Né? O Brasil nós vamos ter que rever isso. A Dilma não devia ter sido cassada, né, porque era um mandato popular, ela tinha um mandato do povo. Quer dizer, e quem fez essa merda toda é o vice dele que está aí com ele hoje, entendeu? Quem que achava que conseguia chegar ao poder destruindo, né, um mandato popular, é o que está aí hoje querendo pegar o poder, entrando de carona na campanha do Lula, entendeu? Colocou no vice aí o Alckmin. Então, quer dizer, o Lula está fazendo um grande papel, né, de fazendo um bom combate, né, saiu das trevas, coitado, estava lá preso, veio para a arena, né, e olha, vai perder de cabeça erguida e vai entrar para a história, vai ganhar o meu respeito, tá certo? O PT tem a sua história, tem o seu legado,
Não nego isso, tá certo? Mas eu entendo perfeitamente que o mundo mudou, o Brasil mudou. E essa geração que está aí na internet, essa geração já domina o planeta, tá certo? E eles querem assim, ó, alguém igual o Bolsonaro, alguém verdadeiro, talk show. Eles querem alguém que fala a verdade, um BBB mesmo, um cara assim, ó, aqui não tem firula, ele é o que é, tá certo? É barraqueiro, mas é um cara de coração, é um cara sincero, é um cara que você pode confiar, tá certo? Então, gente, marque agora aí nos seus comentários, nos nossos comentários aí, e compartilha, marque um parente seu, alguém que você fala assim, ó, ele é Bolsonaro porque ele é assim, assim, e eu adoro esse cara. Faça isso. Um abraço para vocês e dia 30 vamos lá fazer a fezinha e salvar o país, né, para um governo mais equilibrado, que a gente possa avançar onde já estamos avançando. E para terminar, gente, olha, eu vou te falar uma coisa que é uma que está passando desapercebido. Tá? O Bolsonaro está passando para o segundo mandato e ele conseguiu fazer maioria no Congresso. Ele elegeu uma bancada enorme de senador, uma bancada enorme de deputado. Conversa com qualquer prefeito que tenta uma reeleição. Você fala assim, ó, se ele fizer maioria na Câmara de Vereadores, é porque ele fez um bom governo. Ninguém consegue fazer uma boa bancada se não tiver feito um bom governo. Porque quem agrega são os parlamentares, quem agrega ao governo, entendeu? Se o governo foi bom, né, a sua bancada vai ser premiada, entendeu? Aqui em Minas, o Zema fez um bom governo, entendeu? Ganhou, vai ter um grande apoio na Assembleia. Então é isso aí. O Bolsonaro ele foi aprovado, por quê? Porque ele conseguiu eleger todas as pessoas a maioria das pessoas que trabalharam com ele, tá certo? É sinal que ele foi aprovado, né? Senão ele não teria conseguido isso, tá certo? Então, um abraço para vocês, gente. Obrigado aí pela curtição. Continue compartilhando, se inscreva na nossa página aí, que ela tá ficando boa, tá certo? Vamos aí vamos chegar nos 30 mil, se Deus quiser.